Deus sente uma espécie de dor de parto às avessas. A criação que ele trouxe ao mundo com tanto cuidado agora dilacera o coração dele. Mas no meio desse luto cósmico, uma frase impede o fim definitivo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Um homem, um único homem justo numa civilização inteira corrompida. E foi suficiente, não para salvar o mundo como ele era, mas para recomeçar. E o que Deus pediu a esse homem foi algo que nenhuma mente humana daquela época poderia conceber. Construir uma estrutura de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. O equivalente a 140 metros de comprimento por 23 de largura por 14 de altura. Maior que um campo de futebol. Mais alta que um prédio de 4 andares. Feita inteiramente de madeira, revestida de piche por dentro e por fora, com 3 andares internos e uma única porta. E tudo isso num mundo que, segundo muitos estudiosos, possivelmente nunca havia visto chuva. Gênesis 2:6 diz que um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Imagine explicar para seus vizinhos que você está construindo um navio gigante porque uma coisa chamada chuva vai cair do céu e destruir tudo. Numa época em que ninguém sabia o que era chuva. Mas o que aconteceu quando essa chuva finalmente veio e o que aconteceu dentro daquela arca nos meses seguintes é uma das histórias mais brutais e engenhosas já registradas. E ninguém te contou a versão completa. Gênesis 7:11 registra a data com precisão cirúrgica. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Não foi só chuva. Leia de novo. 2 fontes simultâneas. O céu se abriu por cima e a terra se rasgou por baixo. As fontes do grande abismo. O texto hebraico usa Tehom Rabbah, o mesmo Tehom de Gênesis 1:2, o abismo primordial sobre o qual o Espírito de Deus pairava antes da criação. É como se Deus estivesse desfazendo a criação, rebobinando o processo. As águas que ele havia separado no segundo dia, águas acima do firmamento e águas abaixo, estavam sendo reunidas de novo. O mundo estava voltando ao caos original. E choveu 40 dias e 40 noites sem parar. 40 dias. Tente imaginar. Não uma tempestade que vai e volta, não um temporal forte com pausas. 40 dias consecutivos de chuva torrencial combinada com erupções subterrâneas de água. Os rios transbordaram. Os vales encheram. As planícies desapareceram. E as pessoas que riram de Noé durante décadas, as que zombaram do navio no meio do seco, agora batiam na porta da arca. E a porta estava fechada. Gênesis 7:16 diz algo arrepiante. O Senhor a fechou por fora. Não foi Noé que trancou a porta. Foi Deus. O mesmo Deus que havia dado séculos de aviso, que havia mandado Noé pregar, que havia esperado pacientemente enquanto a arca era construída. Esse Deus agora selou a porta. E do lado de fora, o mundo morreu. As águas subiram 15 côvados acima das montanhas mais altas, aproximadamente 7 metros acima do pico mais alto visível. Não havia para onde fugir. Não havia terreno elevado suficiente. Gênesis 7:21-23 descreve a extinção com uma crueza que o texto não tenta suavizar. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, todo réptil que rasteja sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Repare na repetição. Toda carne, todo réptil, todo homem, tudo o que tinha fôlego. É como se o texto quisesse eliminar qualquer dúvida. Não houve exceções. Não houve sobreviventes fora da arca e fôlego de vida em suas narinas. É a mesma expressão usada quando Deus soprou vida em Adão. O fôlego que Deus deu, Deus tirou. E dentro da arca, 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras.
8 seres humanos num navio de madeira, flutuando sobre um mundo submerso, cuidando de centenas de espécies de animais, sem saber quando aquilo ia acabar. O texto não romantiza, não descreve conversas familiares ao redor de uma fogueira, não mostra Noé olhando pela janela com esperança. Mostra silêncio e água e espera. 150 dias, 5 meses. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias antes de começarem a baixar. 5 meses flutuando sem horizonte, sem terra firme, sem referência visual, além de água em todas as direções. E então, Gênesis 8:1, uma das frases mais poderosas e mais ignoradas da Bíblia. E lembrou-se Deus de Noé. Não que Deus tivesse esquecido. A palavra hebraica zakar não significa recuperar uma memória perdida. Significa voltar a atenção com intenção de agir. Deus virou seu rosto de volta para Noé e fez passar um vento sobre a terra. As fontes do abismo se fecharam, as janelas do céu se cerraram e as águas começaram a recuar. A arca repousou sobre os montes de Ararat, na atual Turquia, uma cadeia montanhosa que chega a mais de 5.000 metros de altitude. E Noé esperou, abriu a janela e soltou um corvo, que voou de um lado para o outro sem voltar. Depois, soltou uma pomba, que voltou. Não havia encontrado terra seca. 7 dias depois, soltou a pomba de novo. E ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Uma folha. Depois de meses de destruição total, de um mundo inteiro submerso e arrasado, uma oliveira em algum lugar havia sobrevivido o suficiente para brotar. A vida estava voltando. E na terceira vez, a pomba não voltou. Tinha encontrado um lugar para ficar. O mundo estava ressurgindo. Noé saiu da arca e a primeira coisa que fez foi construir um altar. Não uma casa, não uma cerca, não um abrigo. Um altar, e ofereceu sacrifícios. E Gênesis 8:21 diz que o Senhor sentiu o suave cheiro e fez uma promessa: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E selou essa promessa com algo visível, o arco-íris. A primeira aliança formal entre Deus e a humanidade. Não com um documento, não com uma assinatura, com um fenômeno que aparece toda vez que a chuva e o sol se encontram. Um lembrete no céu, visível a olho nu, que aquela destruição não se repetiria. Mas repare no que Deus disse dentro dessa promessa. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus não iludiu a si mesmo. Ele sabia que o dilúvio não havia consertado o problema. A maldade humana não morreu afogada. Ela entrou na arca junto com os 8 sobreviventes. E bastaram poucos versículos para provar isso. Noé plantou uma vinha, fez vinho, bebeu e se embriagou. O homem que resistiu sozinho a uma civilização inteira, que construiu um navio durante décadas sob escárnio, que carregou o futuro biológico do planeta nos ombros. Esse homem caiu. Não diante de uma tentação épica, não enfrentando um inimigo poderoso, diante de uma garrafa de vinho. E enquanto estava bêbado e nu em sua tenda, Cam, seu filho do meio, entrou, viu a nudez do pai e saiu para contar aos irmãos. Sem e Jafé fizeram o oposto. Pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros, entraram de costas na tenda e cobriram o pai sem olhar. A reação de Noé quando acordou foi violenta. Amaldiçoou Canaã, filho de Cam, e abençoou Sem e Jafé. E essa bênção e essa maldição vão reverberar por todo o restante da Bíblia. As nações que descendem de cada filho vão se cruzar, se enfrentar e se definir por gerações. Mas o ponto imediato é outro. O recomeço falhou antes de começar. O mundo pós-dilúvio carrega a mesma doença do mundo pré-dilúvio. Noé não era perfeito, era justo. Mas justo não significa imune.